Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma resolução de exercício. Hoje a gente vai resolver aí uma questãozinha da nossa lista de exercício referente à semana 1 do mês de junho. Então, nessa questão de hoje, a gente vai trabalhar com uma questão que envolve encontro de móveis, ok? Então, vamos aqui à questão, né? A questão diz o seguinte, pessoal. Um caminhoneiro parte de São Paulo com velocidade escalar de módulo igual a 74 quilômetros por hora. No mesmo instante, parte outro de Camaquã, no Rio Grande do Sul, com velocidade escalar constante de módulo igual a 56 quilômetros por hora. Aí eu tenho aqui a imagem, né? Um caminhoneiro saindo aqui de São Paulo. Ele adotou, né, o autor da questão adotou, pessoal, a origem da trajetória em São Paulo e o sentido dessa trajetória de São Paulo até Camaquã. Então, São Paulo encontra-se no quilômetro zero e Camaquã está a 1.300 quilômetros de distância de São Paulo. Então, o caminhoneiro aqui está saindo da posição 1.300. Num problema como esse, a gente tem que ver, né? A gente tem que ver qual é o sentido adotado para a trajetória. Aquele caminhão que viaja, aquele móvel que viaja no mesmo sentido adotado para a trajetória, ele vai ter velocidade positiva. O que se encontra em sentido contrário ao adotado para a trajetória, a gente vai colocar a velocidade dele negativa. Então, de onde é que a gente parte nesse tipo de problema? O que é que ele quer saber aqui, né? Ele pergunta em que cidade eles se encontrarão. Então, ele quer saber a posição de encontro dos móveis. O que é que vai ter, o que é que esses dois caminhões terão em comum quando eles se encontrarem? Então, vocês têm que atentarem que o que eles terão em comum é a posição. Então, o caminhão aqui que parte de São Paulo, ele chamou de A, e o caminhão que parte de Camaquã, ele chamou de B. Então, vocês têm que atentarem para o seguinte: os dois, né, terão a mesma posição quando eles se encontrarem. Então, a gente vai partir daí, que a posição de A é igual à posição de B. Mas como é que eu consigo calcular a posição desses caminhões? Então, para a gente conseguir calcular a posição desses caminhões, a gente vai precisar, né? Ou guardar essa relação aí, a gente vai precisar montar uma função horária da posição para cada móvel, tá certo? Então, vamos primeiramente aqui retirar os dados da questão, né? Vou colocar aqui embaixo, olha, dados. Então, com relação aos dados, o que é que a gente tem aqui, né? A gente tem que o caminhão que parte de São Paulo, ele parte aqui, olha, do quilômetro zero, né? Parte da posição zero, e ele viaja com uma velocidade de 74 quilômetros por hora. Então, o que a gente pode estar colocando aqui é o seguinte: posição inicial. Vamos colocar assim, ó. Caminhão A. Então, eu vou ter aqui, ó, posição inicial de A, 0. Velocidade de A, como ele viaja com velocidade constante, né? A questão nos diz que ele viaja com velocidade escalar igual a 74 quilômetros por hora. Então, a velocidade inicial dele, a velocidade com que ele viaja, 74 quilômetros por hora. Isso aqui com relação ao caminhão A. O que a gente vai fazer agora? A mesma coisa para o caminhão B, tá bom? Então, o nosso caminhão B, pessoal, a gente percebe que ele vai sair lá de Camaquã. Então, ele sai do quilômetro 1.300, tá vendo? Então, isso aí é a posição inicial do caminhão B, 1.300 quilômetros, ok? 1.300 quilômetros. Qual é a velocidade com que o caminhão B viaja?
ele viaja com uma velocidade de 56 km por hora. Mas atenção, eu estou dizendo aqui que ele viaja com um módulo, né? O módulo da velocidade dele é igual a 56 km por hora. Só que como ele viaja em sentido contrário ao adotado para a trajetória, a gente vai ter que colocar essa velocidade aqui menos 56 km por hora. É isso aí que a gente vai ter que fazer. Então, com esses dados, o que a gente faz agora? Nós vamos montar a função horária para cada caminhão. Ok? Então, nós vamos montar uma função horária para cada caminhão. Então, vamos lá. Caminhão A. Então, para o caminhão A, nós vamos colocar o seguinte. A posição, lembrando que essa função horária, vou colocar ela aqui. Essa função horária, pessoal, como a gente está trabalhando com movimento uniforme, a função horária ela tem que seguir essa cara. Ó. A posição de cada caminhão vai depender do local de onde ele saiu, que é o S0, mais a velocidade com que ele viaja, vezes o tempo. Então, ele vai ter que seguir essa cara. Então, vamos lá. Caminhão A, posição dele, a posição do caminhão A vai ser... qual é a posição inicial do caminhão A? Posição inicial do caminhão A, 0. Mais, qual é a velocidade com que esse caminhão viaja? O caminhão A viaja 74 km por hora. Então, 74. Lembrando que o tempo a gente não substitui, porque eu não tenho tempo. Eu vou ter que montar uma função e para qualquer tempo que eu jogue ali, eu encontre a posição desse caminhão. Então, a gente pode anular esse zero aqui, né? Esse zero aqui não é interessante para nós. E aí a gente pode deixar aqui a posição do caminhão A vai ser dada por 74 vezes o tempo. Lembrando unidades em metro, perdão, em quilômetro, hora e quilômetro por hora, né? Respectivamente, posição, tempo e velocidade. O que é que a gente vai fazer agora com essas duas? O que é que a gente vai fazer agora? Montar a segunda função horária, né? No caso agora para o B. Então, posição de B vai ser dada por... Quem é a posição inicial de B? Posição inicial de B, 1.300. Vai colocar aqui, olha, 1.300. Qual é a velocidade de B? Velocidade B, menos 56. Então, menos 56 vezes o tempo. Pronto, pessoal. Agora a gente já tem as duas funções. Né? A gente já tem aqui a função horária para a posição de a função horária para a posição de B. Feito isso aí, o que é que a gente faz agora? A gente substitui a posição de A e a posição de B naquela relação, certo? Então, vamos a ela. Como assim, professor, substituir a posição de A e a posição de B? Então, nós vamos substituir SA e SB. Então, vai ficar o seguinte. A gente viu que SA, na posição de encontro, é igual a SB. Ok? Mas quem é SA? SA é 74 vezes o tempo. 74 vezes T igual. Quem é a posição de B? 1.300 vezes, menos, 56 vezes o tempo. Vou sair aqui do meio. Pronto. Com isso aqui, pessoal, o que é que a gente vai fazer? Então, eu tenho aqui 74 vezes o tempo é igual a 1.300 menos 56 vezes o tempo. O que nós vamos fazer agora é isolar o t de um lado e deixar o que não é t do outro. Com essa igualdade, o que é que a gente encontra? A gente encontra o tempo em que eles demoram para se encontrar. Depois a gente volta
procura uma dessas duas funções horárias e joga o tempo lá, tá certo? Com essa relação, a gente encontra o tempo de encontro. Então, vamos lá. Vai ficar 74 vezes o tempo. Esse menos 56, ele vem aqui para o lado do 74t, ele vem positivo. Então, eu tenho aqui, ó, mais 56 vezes o tempo, igual a 1.300. Somando 74 mais 56, vai dar 130. Então, eu vou ter 130t igual a 1.300. Ou seja, o meu t vai ser igual a 1.300 dividido por 130. Isso aqui vai me dar 10 horas. Ok? Isso aí vai me dar 10 horas. Tudo bem? O que é que significa isso aqui? Significa dizer que 10 horas após, 10 horas após a sua partida, 10 horas após a sua partida, os caminhões eles se encontram, certo? 10 horas após a partida, os caminhões se encontram. Então, feito isso aqui, o que é que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai simplesmente pegar esse tempo e substituir em qualquer uma destas equações. Qualquer uma dessas equações, destas funções, melhor dizendo. É mais fácil encontrar o valor de SB ou o valor de SA. Claro que é mais fácil encontrar o valor de SA. Então, vamos colocar aqui embaixo, ó. Encontrar a posição a partir de SA. Então, vamos lá. SA é igual a 74 vezes o tempo. SA vai ser igual a 74 vezes 10. Ou seja, SA é igual a 740 quilômetros. Então, acabei de encontrar a posição de encontro. Claro que se eu calcular lá com o SB, eu também vou encontrar 740 quilômetros. Só que nas alternativas, eu não tenho uma distância. Eu tenho nomes de cidades. Então, eu tenho que procurar aqui na figura qual cidade se encontra, qual cidade se encontra na posição 740 quilômetros. Então, a cidade que se encontra na posição 740 quilômetros, é Garopaba, ok? Então, a alternativa correta seria aí a letra B, Garopaba. Ok, pessoal? Então, encontro de móveis, você vai ter que partir sempre da suposição de que a posição dos dois móveis será a mesma. Monta a função horária bonitinha, encontra o tempo de encontro e depois volta com o tempo e substitui numa das funções horárias, a função horária mais fácil de ser respondida, se é do móvel A ou se é do móvel B. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Um abraço a todos e até a próxima.